você quiser começar a gravar, a gente já está gravando. Ok, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, né, o Grupo Sim, com um convidado especial dessa vez, a Célia Camargo, lá do Brasil, mãe de um dos integrantes do nosso grupo, que está temporariamente afastado, mudou de país, mas deve voltar em breve, segundo a Deus torcida da quiser. própria mãe. E a Célia, ela esteve com a gente, nos visitando e fez uma palestra que foi muito bem aceita, né? O pessoal gostou muito. Então, a Célia, de vez em quando, a gente convida e ela, gentilmente, ela nos faz aí algumas palestras. Então, primeiramente, queria agradecer a todos e agradecer a Célia também pela participação aí no nosso grupo, com esse conteúdo tão rico que ela traz para a gente. Queria fazer uma prece para dar início, então, uma prece de abertura, pedindo para que a gente se acalme a nossa mente, para que a gente possa aproveitar bastante a palestra de hoje, para que a gente possa também refletir e aplicar na nossa vida isso que a Célia vai nos explicar, né? Que é um tema tão interessante, tão controverso também, mas de certa forma com um ensinamento tão profundo, né, do nosso Mestre Jesus e da sua capacidade de síntese e da sua capacidade de educação moral que ele tinha. Então a Célia vai falar sobre isso para a gente hoje. Agradecer aos espíritos que nos acompanham e que acompanham cada um de nós. Agradecer ao nosso Mestre Jesus e a Deus acima de tudo, por proporcionar a nós todas essas possibilidades que nós temos de buscarmos através do autoconhecimento e do estudo da sua moral, da moral de Cristo, buscarmos a nossa evolução. Então, dessa forma, eu passo então a palavra para a Célia e seja bem-vinda novamente, Célia, e uma boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo e àqueles que mais tarde poderão assistir pelo YouTube. Agradecendo que nós temos essa tecnologia em mãos para que o movimento espírita não pare nunca. Eu agradeço imensamente a oportunidade de trabalho oferecida pelo Grupo Sim, através do seu convite, Rodrigo, e espero que nessa noite Jesus nos dê a sua paz e nos permita refletir sobre o tema que a gente vai abordar. O tema que eu vou falar hoje sempre me chamou muita atenção, justamente por ser algo bastante controverso. Ele está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem com o título de Estranha Moral, porque ele choca pela força com que ele é colocado. Se nós pegarmos o Evangelho, a gente vai ver que começa como odiar os pais, separar pais dos filhos, e o último deles, que Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão, né? Então, para compreender essa estranha moral, para mim sempre foi um desafio. E toda vez que a gente estuda um tema para falar para alguém, é porque a gente necessita muito mais dele do que os que estão nos ouvindo. Nós sabemos que o Cristo, quando esteve encarnado entre nós, ele não deixou absolutamente nada escrito. Toda a sua vivência ficou gravada naqueles que o seguiram, através dos seus exemplos e através das suas palavras. Ao longo desses 2000 anos, muitas traduções foram feitas acerca do que escreveram os evangelistas. E, em razão de serem muitas traduções, existe muita controvérsia se elas são reais, né? Se elas realmente espelham o pensamento de Jesus, ou se existe alguma controvérsia. Em razão disso, essa passagem, especificamente, eu vou ler aqui o teor, né?
Aqui criou maior, digamos assim, maior problema de... O meu mouse não está querendo funcionar hoje aqui, para eu pegar a leitura do Evangelho. Mas vamos lá. Entre os vários versículos das Escrituras evangélicas que criaram maiores discussões, em Mateus e Lucas se encontram justamente esses que muita gente, às vezes, quando lê ao pé da letra, né, interpreta ao pé da letra, acha inaceitável, acha impossível que tenha partido de Jesus tais afirmativas. Então, os dois versículos que eu considero que foram bastante causadores de discussões e de falsas interpretações são esses. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. O homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. E o outro, que está em Lucas, também bastante controverso, diz: vim lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Julgais que tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo o contrário, vim trazer a divisão. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 52. Bom, quem interpreta com a letra fria dos escritos não pode aceitar que Jesus tenha dito essas palavras. Como que Jesus, sendo considerado o príncipe da paz, traria palavras que incitassem a violência, que incitassem a separação, que incentivasse guerra, divisões entre os homens e principalmente divisões, dissensões dentro das próprias famílias. Mas nós sabemos que o próprio Cristo, quando falava, e muito ele falava por parábolas, por simbolismos, ele também disse que muito dos seus ensinamentos seriam ainda incompreendidos, porque a humanidade não estava preparada para apreendê-los. Ele prometeu dessa forma que enviaria um Consolador que nos faria claros os conhecimentos, os ensinos que até então eram bastante obscuros. Mas, enquanto esse Consolador não veio, né, trazendo as explicações do real sentido das palavras de Jesus, muitas interpretações errôneas levaram à prática de fatos desastrosos pela humanidade. E já começou com os próprios seguidores de Jesus no seu tempo ainda de encarnado. Se nós nos rememorarmos o momento em que Judas entrega Jesus aos soldados, Judas interpreta que com o poder que Jesus tinha, que ele era o Senhor de toda a força, de todo o poder, de todo o magnetismo, que ele jamais se entregaria. Judas, então, entendeu que, entregando Jesus aos soldados, ele os dominaria e assumiria o poder. Enfim, tristemente, Judas viu que Jesus se entregou mansamente, muito ao contrário do que ele imaginava, que haveria a sua imposição de poder, ou uma luta, ou algo violento contra os soldados que o foram prender. Pedro também, neste momento, age com violência na defesa do Cristo, cortando a orelha de um dos soldados. E, para seu abismo, também ele vê Jesus recolocar a orelha do soldado no local. Seguindo pela história, nós vamos ver que na Idade Média, aquela que seria a igreja de Pedro, que Jesus disse, Pedro, sobre a sua pedra eu instalarei minha igreja. Então, aquela que seria a igreja de Pedro, né, promoveu durante a Idade Média, principalmente, inúmeras guerras chamadas santas,
utilizando-se do nome do Cristo para impor as suas crenças, seus dogmas e praticando todos os atos de violência, imolando sanguinamente muitas pessoas. Muitos seres humanos arderam em fogueiras em nome de Jesus, usando Jesus como esteio, né? Enormes divisões também dentro dessa mesma igreja. Nós conhecemos todos os cismas que aconteceram. A igreja originária de Cristo acabou se subdividindo em N facções, em N direções de crença, dividindo os irmãos dentro do próprio cristianismo. E tudo isso baseado nas palavras do próprio Evangelho, que Jesus trouxe a espada, a divisão e o fogo. Então, quantos absurdos foram praticados em nome dessa falsa interpretação que se fez daquelas palavras do Cristo. Eles realmente não entenderam o que Jesus queria dizer com aquela forte expressão. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim trazer a divisão. Vim trazer o fogo, né? Mas Jesus prometeu o Consolador. E com a terceira revelação, que é justamente o Consolador, essa doutrina trazida pelos Espíritos, através de Allan Kardec, nós começamos digamos assim, abrir os nossos olhos, abrir novos horizontes para a interpretação das escrituras evangélicas. Mas, com a vinda também dessa nova revelação, novas divisões, novos confrontos, novas guerras se instalaram, porque cada um queria ter razão na sua verdade. Toda ideia nova, ela gera prós e contras, gente lutando a favor e gente lutando contra essa nova ideia. E foi assim o que aconteceu, então, com a vinda, com o advento da doutrina espírita. Mas a gente vai perceber que toda essa briga, toda essa luta por impor as suas ideias, elas vêm já com os precursores do Cristo. Antes da vinda de Jesus à Terra, houve grandes espíritos iluminados que vieram preparar o terreno. E eu lembro aqui Sócrates, com o seu mito da caverna, né? Ele demonstrou que quem vai em busca da luz sofre, quem vai em busca da luz cria uma luta interna e externa que, quando ele encontra a luz, ele realmente se transforma de tal maneira que ele já não é mais a mesma pessoa e ele também passa a não ser aceito pelo grupo que convivia. Então, essa transformação, né, que já o mito da caverna nos ensina, que quando a gente busca a luz, nós vamos nos modificar bastante e talvez ficamos guerreando conosco mesmo e com os externos, em busca da mudança, em busca da evolução. Essa é a transformação. Jesus, então, no momento que encarna, ele enfrentou o mundo vindo destruir antigos dogmas, vindo destruir estigmas, vindo destruir preconceitos, vindo modificar a visão de mundo que se tinha. Ele foi confrontado tremendamente por todos aqueles que se diziam sábios, por aqueles doutores da lei, pelos governantes e por todos os ignorantes que não conseguiram compreender a sua mensagem. Então, Jesus lançou, na realidade, uma espada do autoconhecimento. Aquela espada que deveria extirpar na humanidade o homem velho e fazer nascer uma nova humanidade. Essa é a espada da razão,
A espada que Jesus disse trazer, né? E que as pessoas interpretaram como se fosse uma espada da violência. Na realidade, a violência da espada é aplicada dentro de cada um de nós, pela transformação, pela morte do homem velho, que ela deve proporcionar quando a gente faz uso dela. Jesus fez todo esse movimento de transformação e não foi compreendido. Então, aqueles que se achavam donos da verdade entraram novamente na sombra da caverna e tentaram calá-lo para sempre, achando que com sua morte a ideia estaria morta. Não adiantou. A continuação, através dos seus discípulos, fez com que a sua ideia ficasse cada vez maior, se propagasse pelo mundo inteiro. E eles também receberam toda a carga de contrariedades, de sofrimento, de provocações, sofreram realmente a espada, né? Enfrentando situações quase análogas a que o próprio Cristo enfrentou. E eles conseguiram fazer com que aquele incêndio que Jesus queria que ocorresse, acontecesse no mundo, né? O cristianismo se espalhou realmente pelo mundo, tal qual Jesus previa. Ele queria que ocorresse esse incêndio, ele queria que atingisse a humanidade toda. Nós temos exemplos bastante fortes na história do cristianismo de pessoas que passaram por essa espada da transformação e que nós temos como exemplos bem vivos para nós. Maria de Magdala foi a pessoa que, segundo alguns historiadores e alguns espíritos, foi o ser que teve o maior grau de evolução em uma única encarnação, porque ela usou da espada que Jesus trouxe, da iluminação, para modificar completamente a sua vida. Pedro passou também por um processo inacreditável de mudança. Paulo de Tarso, então, que era o maior opositor de Jesus, ao encontrá-lo e compreender a sua mensagem, modificou toda a sua vida. E Paulo de Tarso, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Pedro, passaram por todo o processo que Jesus cita naquela passagem do Evangelho. Haveria divisão na família, haveria irmão contra irmão, haveria guerras, lutas internas e externas, e eles passaram fortemente por isso, mudaram tanto que nos deram a conhecer hoje as pessoas que nós sabemos que são. Hoje nós conhecemos a história de Maria de Magdala, de Pedro, de Joana de Cusa, de Paulo de Tarso, como as pessoas que mais sofreram a espada da contradição, mas usaram da espada do conhecimento para modificar toda a sua vida e se transformar completamente num homem novo, como a gente conhece eles. Eles sofreram a divisão da família, eles sofreram o abandono dos amigos, eles sofreram a morte, passaram pela guerra íntima da transformação e são hoje aquilo que nós conhecemos. E o Consolador, então, vem nos mostrar quais o verdadeiro sentido daquelas palavras do Mestre. Nós precisamos compreender, se Jesus não veio trazer a paz, o que ele quis dizer com aqueles textos tão fortes? Eu gostaria até de perguntar para alguns, se alguém quiser participar, o que a gente entende por paz? Se alguém quiser falar, a palavra está aberta, fiquem à vontade. O que nós entendemos por paz? Ninguém se dispõe? Harmonia. Harmonia. E mais alguma coisa?
Dantas ficou mudo? Eu estou pensando. Eu acho que a harmonia, para mim, é sinônimo de equilíbrio. Para que se atinja o equilíbrio, é necessário que haja, como se pode dizer, entendimento, aceitação. Então, para mim, todos esses conceitos são sinônimos de paz, ou são contribuintes para a paz, né? Tudo bem, mais alguém? O que a gente entende por paz? A gente podia dizer que é assim sei lá, um período de calma, de estagnação, assim que você dá uma acalmada. Andressa? Então, eu acredito que também eu concordo, eu puxo um pouco esse gancho do Babler, né, dessa questão da tranquilidade. E aí vem justamente esse ponto, né, que Jesus, quando ele fala que ele não veio trazer a paz, eu acho que está nesse ponto, que ele não veio trazer a tranquilidade, justamente o contrário. Ele vem mexer com a nossa zona de conforto para que a gente possa se modificar, para que a gente possa modificar o próximo, para que a gente possa ser bons exemplos, ou seja, ficar na tranquilidade nesse aspecto é parado, realmente não evoluindo, digamos assim, né? Então, é você não fazer nada para mudar aquilo que está errado, é não fazer nada para se modificar. Então, eu entendo também nesse aspecto. Legal, muito bom. Mais alguém? Eu vou dar a minha opinião também. Fala. Eu vou pegar um pouco do contexto histórico para tentar interpretar o que Jesus também quis dizer, né? Jesus nasceu no momento onde o povo que ele nasceu estava subjugado aos romanos. E o povo judeu, eles tinham como lenda ou como uma mensagem do céu, né, nas escrituras, que viria um libertador, né? E quando Jesus nasceu e foi chamado, né, desse libertador, eles achavam que Jesus ia ser um grande líder militar, na verdade, né? Ia ser um grande guerreiro para poder libertar o povo judeu. E a libertação do povo judeu é o que eles gostariam de ter, para que eles tivessem o que eles consideram como paz, né? Não sendo a paz para todos, mas a paz para eles, né? Ser um povo livre e que é um povo que não tem subjugação de nenhuma outra nação, então eles podem crescer como nação. E quando Jesus veio com um exemplo de amor, eles perceberam que Jesus não era aquele guerreiro que eles estavam esperando, né? Então, Jesus não ia dar para ele a paz que eles queriam. Então, Jesus veio falou, não, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque vocês não estão buscando a paz. Vocês estão buscando virar o jogo, né? Então, vocês estão buscando, de certa forma, expulsar os romanos de Jerusalém e, de certa forma, dominar o território. Mas isso não é paz, isso aí é conquista, né? Então, o que ele estava falando, não tem como trazer a paz para um povo que só está preparado para a guerra, né? Então, o que eu vim trazer é isso que a Andressa falou, é o desconforto, para que as pessoas busquem, né, a sua evolução moral numa situação onde existe ainda o conflito, né? E isso daí é realmente sair da caverna, é buscar a iluminação, sabendo que tem gente na caverna, no escuro ainda, né? Que essa é a parte mais difícil para quem sai para a luz, é lembrar que deixaram os irmãos para trás. E ao tentar voltar, perceber que não é mais aceito e que dessa forma vai ser até punido, né, por ter saído da caverna. Então, Jesus, na minha interpretação, que Jesus quis dizer foi exatamente isso, de que nós ainda não estamos preparados para obtermos a paz, a verdadeira paz. Nós ainda temos que passar por diversos outros caminhos para buscar um dia chegar à paz. Legal. Obrigada, Rodrigo. Bom, nossa visão estreita, materialista, estar em paz é não ter problemas, né?
é ter boa saúde física e financeira, é ter segurança física e jurídica, é ter liberdade e viver num mundo sem guerras. Digamos que a nossa estreita visão materialista nos coloca com esse sentido de paz. Está tudo bem na minha casa, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com o meu trabalho, está tudo bem com a minha saúde, o mundo está em paz, eu posso viver em paz. Mas essa visão é estritamente egoísta, é estritamente materialista, né? Nós não compreendemos aquela paz que Jesus veio trazer. Eu busquei algumas bibliografias e no livro de psicografia de Chico Xavier, intitulado Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel elucida mais ou menos essa situação de paz e espada. Ele fala sobre a paz humana. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais passa o corpo a vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Fechando exatamente com o que a Andressa colocou, né? De que ter paz é esse sossego, mas é um sossego acomodado, um sossego que nos afasta da vida, do crescimento, da evolução. A gente é bem servido, a gente é bem tratado, e nós não buscamos os novos desafios. No livro Vinha de Luz, também de psicografia de Chico Xavier, o mesmo mentor Emmanuel diz o seguinte: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ter muitas vezes o sono enfermiço da alma. Ou seja, fechando ainda com os comentários, nós adormecemos, nós ficamos na caverna, está muito bom, está muito cômodo, nós não vamos em busca da luz, porque o que nos interessa é essa paz materialista, esse sossego, esse conforto, essa comodidade, que é o que a gente busca, infelizmente, pensando apenas na nossa vida material. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus também diz assim: a paz vos deixo, a minha paz dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Exatamente o que o Rodrigo colocou. A paz que Jesus veio trazer não é a paz que nós queríamos, né? Não é a paz que o judeu esperava, não é a paz que nós ainda estamos esperando, né? Mas ele veio trazer a paz dele, que fecha um pouquinho com a ideia que o Dantas colocou no início, que é essa harmonia consigo mesmo, é aquela paz interior, é aquela paz que você, ainda que esteja em conflito consigo próprio e com as situações do mundo, você tem coragem para enfrentar, você tem serenidade, você está agindo em paz, porque você trabalha o seu mundo interior e o mundo à sua volta. Então, como que a gente vai compreender realmente o que significou aquelas fortes expressões do Cristo escrita pelos seus evangelistas? Na realidade, Jesus veio nos alertar para o que viria depois dele. E eu coloquei alguns itens aqui. Primeiro, que a sua doutrina de amor não se estabeleceria no mundo de forma pacífica. Os conflitos iriam surgir, como a gente vê ao longo de toda a história, conflitos bárbaros em nome da doutrina cristã e anticristã, porque ocorreu conflito com aqueles que não aceitavam o Cristo, como também conflito com aqueles que não o compreenderam, não entenderam o sentido dos seus ensinamentos. Lutas sangrentas ocorreram através de toda a história. É o que a gente vê
né? Se nós lembrarmos das guerras, das perseguições, com relação principalmente ao nascimento da doutrina espírita, nós tivemos o Alto de Barcelona, onde foram queimados todos os primeiros livros escritos por Allan Kardec, né? Através da mensagem dos espíritos. Então, nós tivemos sempre guerras contra o próprio Cristo, contra a sua ideia e contra, entre aqueles que lutavam por compreender desta ou daquela forma dentro do próprio cristianismo. Segundo, a ideia de separação, quando ele fala colocar filho contra pai, mãe contra filha, nora contra o genro, né, a sogra, a ideia que se coloca aí dentro também é que dentro da própria família, crenças diferentes provocariam divisões. Mas, além disso, e primordialmente, que a lei da reencarnação colocaria dentro de um mesmo lar inimigos e desafetos que estariam em permanente conflito até que aprendam a lei do perdão e a lei de amor ao próximo. Por isso a forte expressão das guerras e das divisões dentro da própria família. Para quem entende hoje o sentido da reencarnação, que é realmente criar a família universal e não apenas a família sanguínea, é justamente isso, harmonizar espíritos inimigos, harmonizar desafetos, criar realmente os laços do perdão aos inimigos e do amor ao próximo. O item que Jesus fala que ele queria que incendiasse é a ideia do amor que ele trouxe, da sua doutrina. Ele queria que se espalhasse o mais rápido possível e que realmente incendiasse os corações, que modificasse as pessoas, que fosse energicamente aterrador na mudança para uma evolução da materialidade para a espiritualidade. E ele tinha muita pressa que isso acontecesse. E se nós analisarmos uma frase que os evangélicos usam muito, Jesus em breve voltará, nós temos que observar que ele voltou, e ele voltou com força total através da divulgação cada vez mais ampla do seu evangelho. Inclusive nós estamos fazendo aqui uma comunicação mundial, né? Vocês estão lá do outro lado do planeta onde eu estou, e nós estamos aqui falando sobre Jesus, trazendo as suas ideias. Nós estamos tentando trazer luz, incendiar corações, que era exatamente o que ele queria. Então, que esse incêndio realmente aumente cada vez mais, porque ele já voltou. E essa pandemia, conversávamos então com o Baber, ela tem muito de fundamental nesse incêndio, né? Queimarmos, fazermos arder realmente para buscar a modificação. Dos conflitos que Jesus diz que traria, sairá, então, a verdade, né? Todo conflito vai haver sempre uma tese, uma antitese e uma síntese. Tudo que a gente contraria, se a gente estudar a fundo, a gente vai modificar nossas ideias, vamos chegar a um consenso, vamos, portanto, em busca da verdade. E esse conflito que Jesus diz que traria, ele é muito mais intenso dentro de cada um de nós, porque é um trabalho de autoiluminação. Nós temos que usar a espada do autoconhecimento, a espada da autoiluminação, a espada da regeneração, para cortar, podar em nós todos aqueles velhos hábitos arraigados nessa humanidade, né? E nos modificarmos. Nós temos que criar esse conflito dentro de nós mesmos, mudarmos toda a nossa caminhada, e isso dói. Dói porque a gente tem que se mexer, porque a gente tem que mudar.
Dói também porque, havendo a mudança, nós acabamos sozinhos. A evolução é solitária, né? Nós podemos mostrar ao outro quanto nós crescemos, mas não podemos trazê-lo junto, porque cada um tem o seu tempo de crescimento. Então, a evolução é solitária, ela é dolorida. Então, dói essa espada do corte daquilo que é do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa vaidade. Nós temos que trabalhar muito dentro de nós mesmos para abandonar esses velhos hábitos, né? Isso realmente é a espada da regeneração. Acabar principalmente com o grande mal que nós temos, que é o orgulho, né? Para encontrarmos, então, aquela paz de Jesus, citada no Evangelho de João, que ele diz: eu vim trazer a minha paz, mas não como o mundo lhe dá paz. Nós temos que lutar contra as sombras nas quais nós vivemos mergulhados. Realmente sair da caverna, abandonar o comodismo, lutar com todas as nossas velhos hábitos, né? Com todas as nossas habilidades malsãs e nos transformarmos. Então, quando a gente encontrar a paz de Jesus verdadeiramente, nós estaremos no caminho da evolução, no caminho do aperfeiçoamento. Estaremos fazendo uso, então, da espada regeneradora e encontrando a paz das boas atitudes. Nós estaremos encontrando a paz de tratar o mundo com ética. E quando eu falo tratar o mundo, é o mundo mesmo, não é só os humanos, mas é o planeta, é a natureza, é se preocupar com o todo desse universo, né? A gente realmente desenvolver a caridade com relação a tudo e a todos que foi criado por Deus. Então, a espada de Jesus, na realidade, é uma espada simbólica, uma espada renovadora e regeneradora que nos leva à busca do aperfeiçoamento. No livro O Consolador, também psicografia de Chico, Emmanuel responde na pergunta 304, qual o sentido, então, dessa frase? Não vim trazer a paz, mas a espada. E ele responde que todos os símbolos utilizados por Jesus, né, no Evangelho, eles desabrocharam dentro de um meio muito bruto, como disse o Rodrigo, né? Pessoas que estavam escravizadas e queriam a liberdade, pessoas que pensavam que vinha um Salvador guerrear e salvá-los daquela situação. Então, um mundo de gente muito dura, embrutecida, ignorante, e Jesus precisava de usar palavras fortes para criar impacto, para criar realmente o acordar, né? Mexer com as pessoas. E ele diz que essas palavras fortes desabrocharam nesse meio justamente para isso, para criar impacto. Jesus não vinha trazer ao mundo um conchavo com aquilo que existia. Ele não podia trazer uma palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas ao contrário, ele trazia uma centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse e buscasse os planos divinos. Essa é a resposta de Emmanuel no livro Consolador. Finalmente, nós humanos, um dia estaremos cansados dessa paz ilusória do mundo. É o que nós estamos tentando buscar, estudando, aprendendo, dialogando, tentando entender o que a doutrina espírita nos coloca, nos tolhendo, nos podando diariamente dos maus hábitos, porque nós precisamos combater o bom combate, tal como Paulo de Tarso fez, né? Buscar quais são verdadeiros os nossos objetivos no mundo material e a caminho do mundo espiritual, o que realmente nos interessa enquanto seres espirituais, enquanto criaturas divinas,
que foram feitas para buscar a perfeição. E o dia que nós despertarmos para essa verdadeira paz de Jesus, que é ter certeza de que estamos no caminho certo, nós faremos da caridade a nossa bandeira, viveremos verdadeiramente os princípios cristãos, porque a paz do mundo não é a paz de Jesus. Esses são os comentários que eu teria a trazer para vocês. Eu deixo aberta a palavra, não sei se temos muito tempo ou não, mas eu consegui realmente compreender, como acho que todos nós estamos no caminho da compreensão, que ter paz é estar em paz consigo, com o próximo e principalmente com os princípios que Jesus nos ensinou. É isso. Aberta a palavra. Ok, pessoal. Alguém gostaria de adicionar alguma coisa ou fazer alguma pergunta para a Célia? Temos aí mais uns 5 minutos. Está todo mundo pensando. Só agradecer que foi uma palestra muito boa. Você é muito habilidosa. Eu entendi agora porque o Rodrigo falou com tanta propriedade no início. E apenas comentar que ficou bem claro com a sua exposição como é que a informação que Jesus disse quando ele trouxe a espada, que é a espada que vai que a gente precisa usar para fazer a nossa reforma interna, cortando todas os maus hábitos, os maus costumes que a gente tem, né? Muito legal. Meus parabéns. Obrigada. Mais alguém? Só Andressa está agradecer. com o microfone aberto. Não, só agradecer mesmo. Obrigada. É bem bom para a gente retomar e tentar, né, ficar esperto, porque a gente vai esquecendo, entra na rotina, esquece dessa paz aí, e na verdade é o contrário, a gente entra na paz, né? Então é bom para a gente chacoalhar de novo. Sair do comodismo. Exato. Que é lembrar, quando você falou da paz, né? Lembrar Guimarães Rosa que fala, né, que o animal, quando ele descansa, ele dorme. Mineiro, né? Todo mineiro é daquele jeitinho dele. E é bem isso aí. Toda vez que, antigamente, né, quando os animais iam onde tinham normalmente onde eles bebiam água, eles iam lá, tomavam água, ficavam satisfeitos. Na realidade, ele fala assim, o animal satisfeito, ele dorme. Acho que é essa a frase que Guimarães Rosa usa. Então, quando a gente vai lá tomar água, está satisfeito, aí a gente dormia. Aí vinha um outro animal maior para tomar água, via o outro dormindo, ia lá e comia ele. Fácil, não tinha que correr atrás, nada. Então, isso vem da gente. Toda vez que a gente se estaciona, né, a gente perde com isso. Na realidade, a gente está aqui para aprender, para trabalhar, né? Já dizia Jesus. Ele trabalha porque o pai dele trabalha. Então, se Jesus trabalha, o pai dele trabalha, a gente não tem que ficar aqui descansando, né? Então, mas é legal, eu gostei da palestra. Não tenho nada para falar, não, porque você falou tudo. Beleza, obrigado. Ok, pessoal. Então, queria agradecer a presença de todos aqui. Hoje tivemos aí uma boa participação. Queria convidar todos que puderam conectar hoje, continue conectando com a gente, participe, façam perguntas, vamos explorar bastante o tema. Esse é o objetivo da gente se reunir aqui. Infelizmente, a gente não pode estar reunido fisicamente lá na nosso centro, mas em breve estaremos e contamos com a presença de todos vocês. E a Célia, assim que possível, volte também para participar com a gente. Tomara. Ok. Eu queria então fazer uma oração de encerramento para a gente poder
digerir toda essa informação, toda essa reflexão aí que a Célia nos trouxe, e que a gente possa colocar em prática na nossa vida, né? Será que nós estamos, de certa forma, combatendo as nossas mazelas morais com essa espada que Jesus veio trazer, que é com esse ensinamento, com essa palavra, com essa moral que ele veio nos ensinar, né? Porque essa é a ferramenta, essa é a espada, né? E a gente precisa usar. Então, agradecer a espiritualidade que pôde nos acompanhar, pedir a espiritualidade que possa estender esse momento de energia positiva que está emanando desse grupo para as pessoas que ficaram, que estão em casa, das nossas famílias, os nossos amigos, aqueles que não puderam se conectar e aqueles que estão precisando por questões de saúde ou até por questões de alguma perturbação de ordem emocional, e possam também receber essa paz, esse alento. Fazer a oração do nosso mestre, então, para fazer o encerramento, que ele deixou e nos ensinou aí, enquanto falava com o povo, que perguntou para ele como conversar com Deus ou como, de certa forma, orar, né? E ele disse assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu boa noite a todos e mais um obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Mais uma palestra. Até mais, Que pessoal. assim seja. Boa noite, gente. Boa noite a todos, Boa muito semana. obrigada. Espero vê-los brevemente. Tchau, abraço. pessoal. Tchau, Fique com tchau. Deus. Boa noite. Tchau, obrigada, Célia.